Jornal Alerta Geral. Entrevista. Eleições 2022. A advogada Camila Cardoso, 44 anos de idade, candidata do Avante ao Senado em coligação com União Brasil, concorre pela primeira vez a um mandato eletivo. Em 2020, Camila integrou como vice a chapa do então candidato do PROS à Prefeitura de Fortaleza, Capitão Wagner. Ela está na chapa da aliança com União Brasil, que tem o Capitão Wagner candidato ao governo do estado. Entre as bandeiras de campanha da candidata do Avante ao Senado estão causas como inclusão e acessibilidade. E no Jornal Alerta Geral, para abrir a série de entrevistas com candidatos e candidatas ao Senado, o jornalista Luzenor de Oliveira. Candidata Camila Cardoso, seja bem-vinda ao Jornal Alerta Geral, bom dia! Olá, Luzenor, olá todo mundo aí do Alerta Geral. Prazer estar aqui, agradecer a oportunidade, tão importante para mim como candidata, chegando agora na reta final das eleições. Então, muito obrigada. Estamos a pouco mais de 10 dias do primeiro turno da eleição. A senhora aparece como segunda colocada nas pesquisas de intenções de voto. Dá para acreditar que seja possível, que é possível, uma vitória a caminho das urnas no dia 2 de outubro? Qual o trunfo que a senhora tem nessa caminhada para uma virada de jogo nesta eleição de 2 de outubro, candidata? O trunfo é acreditar, né? Eu sou uma mãe que há 10 anos atrás de um médico que as chances do Caio sobreviver a um transplante de medula óssea era 1 em 1 milhão. Então, o Caio está aí, curado, encontramos a doadora, fizemos a maior campanha que o estado do Ceará já viu, e então estou muito feliz com a caminhada. As pessoas, meu desafio, na verdade, é que as pessoas me conheçam. Depois que as pessoas conhecem, o voto vem como algo muito natural. Então, eu estou há 12 dias e vou acreditar, assim como há 10 anos me disseram assim, ele não tem chance, esse menino não vai sobreviver. Da mesma forma, eu entendo que a gente tem muitos votos silenciosos, muitos votos de mães e pais que têm algum filho com deficiência, muitas mulheres. Então, eu estou na disputa acreditando até o final. Candidata, quando a senhora participa de eventos no interior do Ceará, na região metropolitana de Fortaleza, quando os eleitores, as eleitoras a abordam, o que é que a senhora mais escuta, o que é que a senhora mais ouve em termos de pedidos, de apelos, de sugestões para o exercício do mandato parlamentar? A primeira coisa é a Camila com A no final, que vai fazer toda a diferença. É a primeira coisa que chegam para mim. E depois realmente vem um questionamento, um pedido de socorro, um pedido de ajuda na questão da saúde. A saúde do nosso estado realmente está totalmente deixando desassistidos todos os cearenses. Filas de exames, simples exames, filas de cirurgia, a falta de possibilidade das pessoas terem acesso a uma rede hospitalar. Hoje em dia as crianças precisam se deslocar a Fortaleza para ter esse acesso. A questão da saúde mental, então assim, a saúde é uma temática que as pessoas me procuram bastante. Acredito que no Senado a gente vai conseguir realizar um trabalho árduo, mas um trabalho que realmente a gente vai conseguir impactar na ponta, no povo cearense, buscando recursos e destinando emendas, fazendo projetos sociais. A saúde realmente está na UTI no estado do Ceará, e a gente precisa trazer isso com muita força e muito olhar positivo nisso. Quando a senhora se refere a emendas parlamentares, que é uma prerrogativa que os parlamentares têm, deputados federais e senadores, para pedirem recursos para o estado, para os municípios onde eles têm bases eleitorais. Como é que a senhora acompanha e vê essa discussão em relação, por exemplo, ao orçamento secreto, candidata Camila Cardoso? Sou contra o orçamento secreto. Não tem por que existir um orçamento secreto se a gente pode e deve trabalhar com transparência. A população precisa saber para onde estão destinadas toda e qualquer emenda, todo e qualquer recurso. Olha, eu vou conseguir destinar emendas para determinado município, outro município que precisa. Só trabalha com orçamento secreto quem realmente precisa de uma obscuridade ou de alguma questão que não vai conseguir mostrar para a população como vai trabalhar. Então, podem ter certeza que essa senadora aqui vai trabalhar de uma forma muito transparente e com olhar voltado realmente ao povo. A senhora está na disputa por um mandato eletivo pela segunda vez. Em 2020, foi companheira como vice na chapa do Capitão Wagner, então candidato à Prefeitura de Fortaleza. Agora concorre ao Senado. Como é que a senhora encara essa disputa eleitoral como mulher, com a presença feminina na eleição? A senhora encontra ainda preconceito? A senhora
senhora sente uma rejeição da presença feminina na disputa eleitoral, candidata? Eu sei que existe, mas Camila, o meu depoimento é de que não. Realmente, em 2020, eu estava como pré-candidata a vereadora e fui convidada pelo capitão Wagner para ser a vice na chapa dele. Pessoa que estava em primeiro lugar nas pesquisas, então isso foi muito positivo para mim. E agora convidada para participar do Senado ao lado dele, da coligação. Então, a minha trajetória, a minha caminhada me deu a oportunidade de dar voz e fala para as mulheres, para as mães, mas eu acredito que a gente ainda tem muito a avançar. Eu escuto diversas demandas e reclamações das mulheres na política, não é fácil. Existe a cota, então a gente tem uma dificuldade de trabalho quanto a isso, mas deixando muito claro para as pessoas que a gente precisa ter coragem de colocar o nome à disposição e dizer, eu vou tentar realizar esse trabalho. Se eu não conseguir, eu saio da política, eu nunca vivi de política, então é preciso ter a coragem de colocar o nome à disposição e a humildade de reconhecer que eu vou trabalhar sim em prol do povo cearense. Se eu não conseguir, eu saio. E nessas propostas de candidata, como candidata ao Senado, o que é que a senhora carrega para o possível exercício do mandato no Senado? O que é que a Camila, com A, tem como principal ou como principais propostas para o exercício do mandato no Senado? Olha, eu sempre digo que governador é uma coisa, senador é outra. A gente precisa entender o perfil do senador, né? Que é aquela pessoa que vai levantar bandeiras. A gente vai discutir diversas coisas importantes no Senado, como aborto, jogos de azar, legalização das drogas. Então, que as pessoas identifiquem esse perfil. E a Camila é contra o aborto, contra a legalização das drogas, contra os jogos de azar. Existem diversas questões, matérias a favor da reforma tributária, eu serei. Então, a gente precisa identificar o perfil. Muito mais do que eu chegar aqui para vocês e dizer assim, vamos apresentar as propostas da senadora, é identificar o perfil. O Senado é uma casa revisora, uma casa que vai legislar, uma casa que dá a responsabilidade ao senador de fiscalizar o presidente, o ministro do STF. Então, você saber se aquele perfil daquele senador, daquela senadora vai conseguir realizar isso com muita transparência e com muita imparcialidade, né? Com muita independência. Então, que as pessoas consigam identificar perfis. A função do Senado, da senadora, é exatamente isso, você identificar um perfil para saber como que ele vai atuar lá no Senado. Candidata, eu volto aqui à minha primeira pergunta, quando eu questionei para a senhora sobre se acredita, se dá para chegar ao dia 2 de outubro com uma perspectiva de vitória. Como é que é fazer uma campanha, embora a senhora tenha uma boa estrutura partidária ao lado do capitão Wagner, mas como é que é essa mobilização, está no interior do Ceará, percorrer bairros da capital, enquanto o seu principal adversário, ex-governador Camilo Santana, já é um nome conhecido, exerceu 2 mandatos e está aí, de acordo com as pesquisas de intenção de voto, na liderança da preferência do cearense para chegar ao Senado. Como é que é todo esse movimento, como é que é a tentativa, a movimentação para reverter esse quadro eleitoral? Eu estou fazendo uma campanha sem R$1 de fundo eleitoral, então eu não recebi nada do meu partido, a minha campanha é só de pessoas voluntárias que fazem doações. Estou seguindo sim com o capitão Wagner naquilo que é possível, naquilo que eu consigo fazer ao lado dele, mas é preciso acreditar que a política ela não depende só das pessoas terem o apoio de dinheiro, ter o apoio de determinado político, as pessoas precisam convencer o povo cearense. Então, eu espero que a minha mensagem chegue, esse é meu caminho. Se você me perguntar qual estratégia você daria que a minha mensagem chegue, né, que as pessoas saibam que existe uma senadora que é do social, que é da inclusão, uma mulher, e aí você vai conseguir identificar isso. A estratégia é que as pessoas tenham possibilidade, porque por muito tempo saberia que só teria um candidato ao Senado, e as pessoas têm sim uma outra senadora, tem a Érica, tem aí um outro candidato, então as pessoas têm a opção de escolher, não é simplesmente chegar para o prefeito e dizer que tem um apoio declarado dele, que as pessoas vão ter esse voto de cabresto e vão votar. Se o resultado da eleição não for o esperado pela senhora e pelos aliados, a senhora já tem planos também para o futuro, em caso de uma derrota na disputa ao Senado, Camila? Eu vou ser senadora, então eu vou trabalhar para isso. O que vem depois, eu só posso pensar depois de 2 de outubro. Até o dia 2 eu tenho que pensar que eu vou ser a senadora, que quando chegar dia 2 de outubro eu vou ter que fazer a virada de chave, trabalhar mais ainda
em prol do povo sendo senadora. Entre as suas bandeiras de campanha está a proposta de inclusão social, ações voltadas a garantir a presença do Estado por meio de políticas públicas a quem não é alcançado pelo poder público. O que é preciso fazer, candidata, para minorias, para as pessoas com deficiência serem tratadas com mais atenção pelo poder público? Somos o segundo estado com maior número de pessoas com deficiência e não temos um representante que realmente sinta na pele toda a problemática das pessoas com deficiência. Então, eu espero chegar lá e ter o sentimento de mãe mesmo, de mulher, daquela pessoa que o discurso aqui não é político, eu vou voltar para casa, vou ter o Caio. Então, de chegar e dizer assim, eu acho que está faltando acessibilidade na inclusão escolar, porque realmente o Caio tem essa dificuldade. As pessoas que eu advogo precisam de tratamento de saúde, é levar para o Senado a minha realidade. E a de muitas mães, com certeza, já que nós estamos falando com o segundo estado de maior número de pessoas com deficiência, eu estou falando com muitas mães e mulheres que sentem isso na pele. Então, tentar levar para o Senado essa sensibilidade do sentir na pele, que não é um discurso político, para que eu possa realmente concretizar. E nessa agenda já tem projetos, já tem propostas bem elaboradas, candidata Camila Cardoso? Já sim, termos de capacitação de pessoas com deficiência, inclusão no mercado de trabalho, a rede de atendimento para fornecer tratamento de saúde para essas pessoas com deficiência. Não existem núcleos no interior do estado do Ceará que forneçam fisioterapia, ecoterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional. Então, criar essa rede de apoio para essas pessoas no tratamento, eu acho que esse é o principal objetivo, que a gente consiga proporcionar a essas pessoas o acesso a uma escola, o acesso ao lazer, o acesso a um tratamento. Então, tentar criar essa rede de apoio. Nós conversamos aqui no Jornal Alerta Geral com a candidata do Avante ao Senado, Camila Cardoso. O Jornal Alerta Geral, gerado pela FM 104.3 Expresso Grande Fortaleza, com transmissão para 22 outras emissoras no interior do Ceará e também pelas redes sociais, abre uma série de conversas para você conhecer melhor nesse espaço aqui as propostas dos candidatas ao Senado. Teremos também aqui a presença do ex-governador Camilo Santana, candidato do PT a senador, e também da candidata do PSD, aliada do candidato do PDT ao governo do estado, Roberto Cláudio, Érica Amorim. Candidata Camila Cardoso, eu quero agradecer a sua presença aqui no Jornal Alerta Geral, desejar à senhora um bom trabalho, uma boa campanha e que nós nos encontremos antes e também durante o processo de votação aqui no Alerta Geral. A senhora, o nosso bom dia e um bom trabalho. Amém. Muito obrigada a todos, a oportunidade. Dizer para todo mundo que é Camila com A vai fazer toda a diferença. Com o número 700. E quem vota Camila, vota Capitão Wagner, número 40. E quem vota Capitão Wagner, número 44. Espero que a gente realmente faça história, independente de pesquisa, de trabalho que foi feito, de prefeito. Essa mulher vai estar lá no Senado. Ok, obrigado a Camila Cardoso, candidata do Avante ao Senado. Repito, aqui também iremos ouvir o ex-governador e candidato ao Senado pelo PT, Camilo Santana, e também a candidata do PSD-PDT ao Senado, Érica Amorim. A você, ouvinte internauta, uma boa quarta-feira.